Atlético realmente, igual você falou, né? Tava voando lá no pique do Bituruna, realmente passou o carro em cima do Democrata, demorou um pouquinho ali a entender o jogo, mas depois deslanchou e liquidou a fatura logo ali nos primeiros 17 minutos do segundo tempo. E aí o Atlético fez 3-0, mais um jogo em que o time alternativo foi colocado em campo, nesse mistão do Atlético aí, mais recheado, um misto quente, porque o Hulk entrou nos 15 minutos finais também para agraciar ali a torcida, a presença da torcida lá no estádio Mamudão, em Governador Valadares. Hulk que ficou de fora no jogo contra o Democrata em 2022, não pôde ir, mas dessa vez ele foi e fez a alegria da galera lá em Governador Valadares. O Atlético, líder geral, né, uma campanha no ponto positivo invicta, né, tem as vantagens aí nas semifinais se passar para a final, mas no ponto negativo, os 2 empates que o Atlético teve foi diante de adversários de Série A, ou seja, os clássicos. O Atlético não conseguiu vencer. 1-1 contra o Cruzeiro, 1-1 contra o América. Então fica aquele aplausos para até aqui esse planejamento e essa campanha do Atlético, os aplausos para esse trabalho do Kudê, mas também fica aquela observação, né? Aquele puxãozinho de orelha por não ter vencido os clássicos contra o Cruzeiro e contra o América. Então fica nessa balança, né? Claro que pesa mais o lado positivo, porque o Atlético tá em 2 frentes e tá bem nas 2 frentes, tanto é que conseguiu a campanha, a melhor colocação geral no Campeonato Mineiro e está na 3ª fase da Libertadores. Na quarta-feira agora enfrenta o Milionários lá na Colômbia para tentar aí encaminhar essa classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores. Mas falando de Mineiro, até aqui o planejamento tá tudo dentro dos conformes, né? Em que pese que o Atlético não tenha vencido os clássicos. Incomoda um pouco na sua visão, Pedro, esse fato do Atlético não ter. A gente tem que levar em consideração também que o Atlético colocou um time alternativo contra o América também, os titulares foram entrando, né, no decorrer do jogo. Mas o fato é que o Kudê ainda não venceu o clássico no Atlético e nem no Brasil, né? Porque na época de Inter também ele não tinha vencido os Grenais. Incomoda isso? Incomoda um pouco sim, viu, Fernando? Porque são os jogos em que o Galo foi mais exigido, né? O jogo contra o Carabobo, no retorno aqui no Mineirão, a gente pôde ver o Atlético um pouco mais ligado num jogo grande diante do que a torcida estava apresentando de estímulo pro time também. Só que contra o América e contra o Cruzeiro, acho que principalmente no clássico contra o Cruzeiro, a gente viu um time titular do Atlético um pouco mais perdido, né? Eu acho que ainda faz parte do processo. Apesar de incomodar, eu entendo que o pouco tempo do trabalho do Kudê faz com que a gente ainda não tenha visto o melhor do futebol que o Atlético possa apresentar com esse elenco. Não critico o esquema em si, não acho que sejam as peças, não acho que seja o treinador. Acho que há falta de liga desse conjunto e o que, na minha opinião, jogo a jogo a gente tá vendo melhorar. Exatamente, eu concordo e aí até passo pro Léo, a gente tá vendo, e eu até fiz uma análise pós-jogo que deixei no portal do jogo de sábado, a gente tá vendo que os jogadores do Atlético já entenderam a filosofia do Kudê. E agora o processo é a execução, né? A melhor execução, você concorda? Concordo, né? Acho que os próprios jogadores falam muito disso, né? De que aprendem coisas novas ou até uma nova função, precisa realizar. E até agora, tudo bem que dificilmente a gente iria ouvir diferente disso. Mas os jogadores do Atlético sempre pedem tempo, né? Elogiam o treinador, elogiam o esquema tático, embora inicialmente os atletas estão tendo uma certa dificuldade de se adaptar, a gente vê isso dentro de campo. Atlético que tá indo bem contra os Democratas, né? Foi assim, 3-0 diante dos Sete Lagoas, já ali no início do Campeonato Mineiro e agora fechando a primeira fase com esta boa vitória lá em Valadares. E imagino que agora vem um momento que vai ser um teste maior para o Atlético. Evidentemente, a temporada vai passando, os desafios vão aumentando, mas você tem o Milionários da Colômbia, jogo de Libertadores, um adversário mais qualificado, obviamente, do que o Carabobo. E o Atlético, que embora não seja o clássico na semifinal, mas é um adversário que, por exemplo, fez uma campanha melhor que o Cruzeiro nesta primeira fase e que tem complicado bastante. Então o Atlético vai ter que provar também a força do seu elenco nesse instante,
porque não sei se vai ser o time principal nos 4 jogos seguintes, os 2 da Libertadores e os 2 da semifinal do Mineiro. Então, provavelmente vai precisar utilizar algumas peças aí o Kudê e, como falam os treinadores, colocar essa força do elenco em prova, né? Exatamente. Agora uma informação de bastidores do Atlético muito importante a respeito do volante Alan, né? O volante Alan, que é um dos pilares aí do time do Kudê e é um dos pilares do Atlético já há alguns anos, né? Tá sendo pretendido pelo Palmeiras e a imprensa paulista dá que o Palmeiras vai insistir na sua contratação. Valores giram em torno de 9 milhões de euros, né? O Atlético possui 70% dos direitos econômicos do jogador. Por 70% dos direitos, 9 milhões de euros. Vocês venderiam o Alan para o Palmeiras? Quero colocar vocês aí na se os 9 milhões viessem pra mim, tranquilamente. Eu falo assim, pelo contexto do Atlético, né? E reforçando um rival, que é isso que a diretoria do Atlético tá pensando, em reforçar um rival direto. A diretoria pensa em negociá-lo sim no meio do ano ou no final do ano para o futebol do exterior. O próprio Alan já deixou claro que pretende retornar à Europa, é um sonho dele, né? Mas, ao mesmo tempo, o Atlético também precisa de dinheiro, né? A situação financeira do Atlético é bem complicada. Esses valores são valores altos, né? Para se falar uma transferência de dentro do Brasil ali, 9 milhões de euros por 70% de um jogador é muita grana. Mas reforçar o Palmeiras nesse elenco e enfraquecer, porque enfraquece bastante, o Atlético não tem um outro jogador com a mesma característica do Alan, já que o Otávio é um jogador mais de pegada, mas não tem a saída tão qualificada como o Alan tem. É um bom negócio? Seria um bom negócio nesse atual contexto que a gente está falando aqui? Eu acho que não. Eu não venderia um titular absoluto nesse momento diante das condições. Até tem um bom reserva, mas só tem um bom reserva. Não só pelo Otávio, mas pelo que viria depois. E aí? E quando não tiver o Otávio? O esquema favorece muito a utilização de um volante só. O que é que vai acontecer quando o Otávio estiver indisponível se o Alan não tiver também no time? Com 2 eu já acho pouco. Concordo. E você? O problema é que o Alan, por exemplo, está com quantos anos, né? Ele não seria, por exemplo, um jogador que perderia talvez mercado, né? A possibilidade é de vir uma outra proposta no meio do ano. 26 anos tem o Alan. Teria uma outra proposta, talvez num valor semelhante ou superior, se fosse o caso da Europa, no meio aí da temporada. Só que, se fosse uma garantia de que o Atlético vai receber aí os 9 milhões de euros e pode investir esse dinheiro no futebol, aí você acredito que começa a ver com bons olhos. Mas, provavelmente seria um dinheiro nesse instante para tapar alguma coisa, né? Para outras situações. Então, e o Atlético tá, no meu ponto de vista, trabalhando quase que no limite ali, tecnicamente, no futebol pro Kudê, do que o treinador exige. Então, a gente falou que na semana passada, poxa, ele não queria que liberasse o Caleb, imagina o Alan. Então, obviamente, se partir do Kudê, o Alan é titular absoluto e não deveria ser liberado. E eu entendo que também não. Agora o papo só que passa disso, né? E aí vai pra situação de emergência, se é um dinheiro que é uma boa grana, inclusive, mas se é um dinheiro que tá precisando vir ontem para o Atlético, ou se dá para segurar um pouco mais. É exatamente isso que o Rodrigo Caetano falou depois no jogo contra o Democrata, de que por ele, pelo Kudê, né, pelo departamento de futebol do Atlético, o Alan hoje não sai. Mas existem esferas maiores, né, no clube, né, e situações diferentes no clube para fazer ou não esse tipo de negociação. Então, a torcida do Atlético realmente, a gente já viu na repercussão disso nas redes sociais, a torcida do Atlético não quer a saída do Alan nesse momento, e principalmente por um Palmeiras, né? Porque é um rival direto do Atlético aí na briga pelos principais títulos na temporada. O Atlético que busca, né, se colocar entre os clubes que possuem as maiores chances aí. A gente cita Flamengo, o próprio Palmeiras. Então, saindo o Alan agora, realmente é uma reposição bem complicada. Hoje o Atlético treina daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho o Atlético faz o último treinamento em Belo Horizonte, já visando o jogo com Milionários da Colômbia. A delegação, ela viaja hoje, depois do treino,
às 18h55, com chegada prevista às 10h20. Voo fretado, então não vai ter aquilo que aconteceu contra o Carabobo, né, na Venezuela, aquela logística de pegar, fazer conexão em São Paulo ou no Panamá e depois ir para Caracas. O Atlético fretou o avião, já vai direto para Bogotá. Hoje à noite ainda os jogadores estarão jantando lá na capital colombiana e farão um treinamento no El Campicito. É o estádio, na verdade é um campo do lado do El Campín, né? Que significa o campinho. Vai fazer o treinamento pronto amanhã para enfrentar o Milionários. O Atlético vai ter a volta do Maurício Lemos, uma volta importante, porque ninguém tava dando nada pro Maurício Lemos quando chegou, e nos 2 jogos ele deixou uma ótima impressão, né? Foi muito bem. Então vai ter ele que teve um desconforto muscular apenas, não teve nenhuma lesão, né? Do jogo contra o Carabobo, então ele vai estar à disposição. O Atlético deve ter força máxima aí. O Atlético ainda aguarda a resposta de Matias Zaratio, né? Ele tá na Argentina, o seu cunhado faleceu nesse final de semana, ele teve que deixar às pressas a delegação que estava indo para Governador Valadares, foi a Buenos Aires lá participar, né, e acompanhar aí o velório e o enterro do seu cunhado. O Atlético ainda não tem a definição se vai ter Matias Zaratio na quarta-feira entre os relacionados, mas fato é que, pelo que tem de melhor nesse momento, o Atlético vai ter força total contra o Milionários na 9h30 da noite, na próxima quarta-feira, no estádio El Campín, em Bogotá. Atlético que deve oficializar nas próximas horas o jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro para o Independência, no dia 18 ou 19, a federação ainda não bateu o martelo, tudo porque o Mineirão vai ter o show do cantor Luan Santana no dia 18, e aí não terá tempo hábil para desmontar toda a estrutura. O Atlético não quer trabalhar também com a possibilidade de ingressos reduzidos, né? Por conta do espaço lá no Mineirão. Então já deve oficializar o jogo de volta contra o Atlético no dia 18 ou 19 no Independência. E aí teremos então, né? Um jogo provavelmente no sábado e outro no domingo. Exatamente. Né? Se for isso. Exatamente. Agora pro jogo da quarta-feira da Libertadores vai ser no Mineirão. Mineirão com os ingressos reduzidos, né? Aí seria na outra quarta-feira, já que essa quarta é o jogo fora da Colômbia. Exato.